no capítulo 20, verso 18 e alguns versículos a seguir. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículo 18 a seguir. Aleluia. Amém? Todos acharam aí ou já está projetado aí, não? Glória a Deus. Então, enquanto isso, vamos fazendo a leitura. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, versículo 20: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Versículo 24 e versículo 25. Um altar de terra me farás. Um altar de quê, igreja? Um altar de quê? Um altar de terra me farás. E sobre ele sacrificará os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Você toma posse dessa promessa, igreja? Onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Recebe esta bênção aí, recebe esta promessa de Deus na tua vida, amém? Versículo 25: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. Amém? Glória a Deus. Um dia desse aqui na oração, a gente deu uma pequena introdução, um dia de terça-feira, sobre esse texto sagrado. E hoje eu gostaria de fazer a pregação, ou de ler a ministração. Peço ao Espírito Santo que Ele fale aos vossos corações, aos nossos corações, através dessa palavra. E nós temos aqui, eu faria essa pergunta: qual é a voz que nesses últimos tempos nós temos dado ouvidos? Porque nem todo fato vem de uma fonte confiável. A fonte é mais importante que os fatos. Não é o que disseram, mas quem disse. Há vozes que confundem e há vozes que edificam. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, está registrado assim, pelo Espírito Santo, através de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 3 meses depois, nós estamos no capítulo 20,
o primeiro versículo do capítulo 19, a Bíblia diz que 3 meses depois que o povo de Deus é retirado com braço forte e poderoso pelo Deus Altíssimo da escravidão no Egito, Deus então quer se revelar a este povo. Deus quer voltar ao Gênesis. Deus quer voltar lá para o Éden, aonde todo dia a Bíblia registra que ele diz em Gênesis 3, que todos os dias na viração da tarde Deus descia para conversar com Adão, para conversar com o casal, para ter um relacionamento com eles, para se comunicar. E a partir daquele tempo, ou a partir daquele pecado, a partir do momento que eles foram expulsos, Deus nunca mais falou da forma que ele falava ali no Éden. E o tempo passa, Deus se comunica de algumas formas pelos profetas, e agora o povo está escravizado lá no Egito. Uma promessa que ele havia feito a Abraão, em uma aliança que ele fez com Abraão, ele disse que o teu povo, Abraão, o povo que descenderá de ti, irá ser escravizado em uma terra estranha. Mas eu, passado 400 anos, eu vou visitar eles e vou trazer eles de volta para esta terra que eu te prometo agora. E eles tomarão posse dessa terra. E a Bíblia diz que 400 anos depois, Deus visita aquele povo de uma forma brilhante, arquitetada, planejada. Deus leva um homem para o deserto. Deus tem seus meios de trabalhar, não questione, não pergunte o porquê, simplesmente obedeça. Ouça, obedeça e você se dará muito bem, ainda que você não perceba o que Deus está fazendo, mas se Ele estiver no controle, fecha os teus olhos, ouça a sua voz e o siga os comandos do Senhor. Amém, igreja? E a Bíblia diz que de uma forma milagrosa Deus se revela para Moisés 40 anos depois. Isso significa dizer que não é como a gente quer, que não é do jeito que eu quero e no tempo que eu quero, que eu acho que deve ser, é no tempo de Deus. E 40 anos depois, de uma forma milagrosa, Deus atrai Moisés para o Monte Horebe. E ali ele se revela através daquela sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus então orienta Moisés, se revela para ele como o grande eu sou. E ordena que Moisés vai lá e fale em nome dele, para que Faraó liberte o seu povo. Era o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus, que estava passando por dificuldade. Moisés vai, Faraó não ouve, e Deus precisa tratar duramente com Faraó, para que ele liberte o seu povo. E o povo é liberto. E 3 meses depois que o povo é liberto do Egito, Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero falar com o povo, eu quero me comunicar com o povo. Só que você precisa entender uma coisa: com aquilo que nós não estamos acostumados, naquilo em que nós não fomos treinados, nós temos dificuldades de compreensão, nós temos dificuldade de entender,
E aquilo que é novo para nós nos assusta. Em algum momento, aquilo que é novo, aquilo que é mudança daquilo que nós estávamos habituados, naquilo que nós aprendemos, nos assusta. E Moisés ouve a voz de Deus: prepara o povo, Moisés, diga ao povo que se santifique por 3 dias, e traga o povo ao pé do monte, que eu vou falar pessoalmente com o povo, que eu vou me comunicar com eles. E assim Moisés o fez. Ordenou o povo que se santificasse, e o povo se santificou. E Deus então, no momento que o povo chega, Deus dá um certo limite. Diz: vocês só vêm até aqui, aqui é o suficiente, porque eu vou descer e vou falar com vocês. E a Bíblia diz que naquele momento que Deus começa a falar, naquele momento que Deus começa a bradar, Moisés já estava treinado. Ele ouviu aquela voz sair do fogo, lá daquela sarça, e Moisés já estava inteirado daquela voz. Mas o povo não. Moisés só transmitia aquilo que Deus falava para o povo. Mas agora chegou a vez do povo ouvi-lo diretamente de Deus. E quando Deus começa a falar, o povo não consegue entender, o povo não consegue discernir a voz de Deus. E na primeira tentativa, o povo se recusa a ouvir Deus. E eles dizem assim. E quando Deus fala, o que é que eles conseguem ouvir? Som de buzina, trovões. Deus estava falando uma coisa e eles estavam ouvindo outra. Em um determinado momento eles dizem assim: não, Moisés. Versículo 19. Não. Essa voz é diferente da que eu estou acostumado a ouvir. Fala tu conosco, e não Deus. Será que nós, hoje, em pleno século 21, não estamos agindo da mesma forma que o povo de Israel estava? Fale o homem comigo e não Deus. E no dia que eu estava falando aqui, eu estava falando a respeito da inteligência artificial. As pessoas hoje, ou uma grande parte delas hoje, e aqui vai um alerta para quem está fazendo assim: parar. E como foi ensinado aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical, volte ao primeiro amor, volte às práticas das primeiras obras, que foi o alerta que Deus deu à igreja de Éfeso. O povo hoje está assim. Você abre o celular, você abre o seu computador, você abre a internet, o que tem de oferta sobre como Deus fala, sobre como chegar à presença de Deus, sobre como ter uma mensagem preparada, sobre como ouvir Deus falar. É inúmeras, são incontáveis os sites que oferecem mensagens rápidas, prontas,
comida de micro-ondas. Você só vai lá e esquenta por 3 minutos e come. E daqui uns dias passa mal. Tem pessoas que fazem pergunta à inteligência, aos sites de inteligência artificial. Como é que eu devo orar? Como é que eu devo me comportar? Não sabendo você a manipulação diabólica que está por trás disso aí. Coisa rápida. As pessoas hoje, uma grande parte dela, é claro que não se aplica a muitos, não querem abrir a Bíblia. A tecnologia facilita algumas coisas, claro. Nós temos os aplicativos de Bíblia, que você pode abrir a sua Bíblia ali, selecionar versículos. Nós temos o Colonote e outras agendazinhas ali, que você pode copiar o versículo, botar ali, botar vários versículos, vários textos, abrir com mais facilidade do que pela a Bíblia de papel, impressa. Isso é facilidade. Mas daí você depender de que a internet te mande um texto, te mande um cronograma de oração, de leitura, de conversar com Deus, de como ouvir o Espírito Santo, algo feito, cai fora disso, porque Deus não está nesse negócio. Ah, pastor, o senhor está atrasado. Pode até ser que eu esteja atrasado, mas eu ainda acredito em botar o meu joelho no chão, fazer um jejum e dizer: fala o Senhor comigo, Deus, e não a internet. Eu ainda sou antiquadro, sim, mas eu prefiro ouvir o meu Deus aqui do que ouvir a internet falar comigo. A internet está levando os cristãos para um lugar que vocês não gostariam de ir. Nós estamos deixando Deus de lado. Nós estamos dando ouvido à voz do prato feito na hora ali, já prontinho. Eu não quero ter trabalho, eu não quero me debruçar ali no meu sofá, na minha cama, naquele quartinho de oração. Eu não quero me lançar no chão e começar a conversar com Ele. Fala o Senhor, que o teu servo ouve. Nós não queremos ter aquela sensação de dizer: eu quero rasgar o meu coração. É por isso que Deus diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É por isso que nós não sentimos mais o agir, o mover de Deus, o operar de Deus nas nossas vidas, no seio da igreja, nas nossas orações. Não, preferimos algo artificial, que é mais rápido, não tem trabalho. Que tipo de voz você, eu, como igreja, temos dado ouvido? João capítulo 14, verso 26, você pode jogar aí, Lucas, por favor? João 14, verso 26. Aleluia. Amém? João 14, verso 26. Olha o que está escrito aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse fará o que, igreja? E vos
Então não é a internet, não é a inteligência artificial. É o Espírito Santo que vai falar, que vai lembrar. É o Espírito Santo que vai nos ensinar. Mas escuta só, presta bastante atenção no que esse texto está dizendo. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, uma promessa que o Senhor Jesus está fazendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Como que o Espírito Santo vai me ensinar? E como que o Espírito Santo vai me lembrar se eu não leio a palavra? Como que ele vai me ensinar se eu não meditar? Como que ele vai me ensinar se eu não vou para o Salmo 1, onde o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. E aí a Bíblia diz que eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto eu fizer. Como que isso vai se cumprir na minha vida se eu não estou tendo prazer, ou se eu não estou dedicando tempo em buscar a presença do Senhor através da oração, através de um tempo de consagração, através de um tempo de dedicação ao Senhor? E prefiro ouvir de alguém que você não sabe, que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe a origem. Nossas mentes estão sendo entulhadas com uma enxurrada de informação, mas os nossos corações não têm recebido da parte de Deus. É algo superficial, não tem profundidade. É diferente de quando você vai lá, de quando você busca. Aquilo que a gente recebe com facilidade, a tendência é não darmos valor. A igreja precisa parar e dar ouvido à voz do Senhor. Quando Paulo diz que há tanto tipo de vozes no mundo, a recomendação é: não ouça a voz da inteligência artificial, não ouça a voz da incredulidade, não ouça a voz do homem. Preste atenção nesse texto aqui. Êxodo 24. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás. Um altar de terra. Quem criou a terra? Deus. Faça um altar daquilo que eu criei, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Preste atenção. O versículo 25. Se levantares um altar de pedras, primeiro faz de terra. Mas se porventura você for fazer de pedras, não a farás pedras lavradas. Se sobre ele manejar a tua ferramenta, Deus está dizendo: não manipule aquilo que eu criei. Sabe por quê? Lucas, por favor, adiciona aí o texto de Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, versículo 3. Gênesis 11, versículo 3. E nós vamos entender o porquê Deus exige isso do povo dele. Eu não vi alguém botar água aqui. Deus fez um milagre aqui, não? Foi, irmã Adriana?
Deus abençoe. Confesso que eu não vi. Eu digo, meu Deus, será que a multiplicação já está começando agora? Está lá, Gênesis, capítulo 3, 11. Preste atenção, porque Deus diz ao povo dele, Deus chama o povo dele e dá uma instrução a respeito do altar onde iria adorar ele, do altar onde o povo iria fazer o culto, do altar onde o povo iria se consagrar, do altar onde o povo iria ofertar. Deus dá a instrução como é que ele queria, é como ele quer, igreja, não é como eu quero, não é como os outros dizem que tem que ser, é como a palavra diz que deve ser. Gênesis capítulo 11, verso 3, amém? E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamos-los bem. Os tijolos servirão-lhe de pedra. Quem é que criou a pedra? Deus. Quem é que está fazendo o tijolo? Não faça como Deus. Vamos fazer do nosso jeito, não como o jeito de Deus. Lembre-se que é uma geração ímpia, pecaminosa. Tá certo? Queimamos os tijolos, servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, versículo 4. Depois nós vamos para o 5 também. Prepara os 5 aí, 6 e 7. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso. Porque se eu fizer do meu jeito, se eu fizer da minha maneira, quem vai ser reconhecido é eu. E se eu fizer do jeito de Deus, quem será reconhecido será o Senhor. Então eu vou fazer do meu jeito. A geração de hoje está assim. Façamos do meu jeito, para que eu seja reconhecido. Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero depender de Deus, é isso que nós estamos dizendo. Quando nós fazemos do nosso jeito, quando eu faço do meu jeito, não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Então, tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não tocamos em pedra, porque a pedra vem do Criador. Qual foi a instrução que Deus deu a Moisés? Se fizer de pedra, não manipule ela. Faça do jeito que você achou lá na criação. Não manipule a minha palavra. Não manipule as minhas ordens. Porque Deus já sabia anteriormente. Versículo 5. Por conta disso, versículo 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí o versículo 6 e 7 diz assim: e o Senhor diz. Quem foi que disse, igreja? Está registrado, foi ele quem disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Foi se falado hoje aqui na EBD. Unidade. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar algo para vocês. Tem um ensinamento aqui nesse texto que a igreja deveria observar.
Hoje de manhã se falou em unidade. Unidade é diferente de união. E eu aprendi isso com um mestre que me ensinou muita coisa. União é um copo de café e um copo de leite, juntos os dois. União. Mas se eu pegar o leite e misturar com café, vira o quê? União ou unidade? É isso que Deus quer para a igreja dele. Unidade. Você viu o que é que está dizendo aqui no texto? O que é que o Senhor disse? Isto, no versículo 6, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. No dia que a igreja entender esse princípio aqui de unidade, o diabo pode fechar as portas do inferno e pedir falência, porque não haverá restrição para aquilo que a igreja cumpra o seu propósito pelo qual ela foi fundada e estabelecida pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Outro princípio que eu aprendi: um saco de batata junto. Você vai, a dona de casa vai no mercado e compra um saco de batata, pesa ali, leva para casa. Elas estão dentro daquele saco. Elas estão em união ou em unidade? Em união. Mas na hora que a dona de casa cozinha ela e amassa para fazer o quê? Purê, ela vira o quê? Aleluia! É isso que a igreja, é isso que Deus quer para a igreja. Amém? Fecha o parênteses e volta para a ministração. Deus então percebe que eles dizem assim: eu não quero conta com Deus, eu não quero fazer do jeito de Deus. Já vimos o que foi que aconteceu no dilúvio. Então, para que Deus de novo não aconteça aquilo ali, vamos causar uma independência de Deus. E eles se uniram para isso. É por isso que lá na frente o Senhor Jesus vai dizer: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E Deus tenha mesmo misericórdia de nós. Foi Deus quem disse: eles estão tão unidos, eles estão falando a mesma língua. Deixa eu abrir um parênteses aqui novamente. Não me lembro se foi a primeira ou a segunda vez que o Papa João Paulo II veio ao Brasil. Não me recordo se foi na primeira ou na segunda vez. Mas foi numa época em que as igrejas neopentecostais começaram a expandir-se no Brasil. E houve um crescimento do povo evangélico muito grande na época. E no dia que o Papa desceu no aeroporto, um repórter fez uma pergunta para ele: como o senhor vê a diminuição do catolicismo, uma evasão do catolicismo e o crescimento do povo evangélico? Sabe qual foi a resposta do Papa? Isso não me assusta, não me preocupo sobre isso. Aí, por que o senhor não se preocupa sobre isso? Porque eles não são unidos. Um grande evangelista americano, Morris Cerullo, orando a Deus, pedindo direcionamento para a igreja. A Bíblia diz, ele fala, ele dá esse testemunho, que Deus abriu a visão dele e mostrou um engradado contendo garrafas. Veja essa imagem. Segundo ele, Morris Cerullo disse assim: o que é isso, Senhor? Ele disse: é assim que vive a minha igreja,
desunida, separada, brigando entre si, competindo entre si para quem é melhor, para quem sabe mais. E dentro desse parênteses eu lembro de um cancioneiro popular, que lá por volta dos anos 73, eu não entendi ainda disso, mas ele compôs uma canção. E nessa canção, nessa letra, ele diz assim: eu pensei que eu entendia de tudo, que eu sabia de tudo, mas eu vivia no ar. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. Eu acabei esquecendo, porque o que eu sabia eu esqueci. Isso aí é o que eu estou dizendo. O que aconteceu e eu acabei de lembrar. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Sabe o que é que acontece? Nós não sabemos nada. Nós não temos ideia de nada. Fechando isso aí, voltemos para a palavra. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você nessa noite? Que voltemos, que paramos aqui, puxemos o freio de mão e voltemos para a palavra. Esqueçamos um pouco a nossa internet. Eu tenho que jogar o meu celular fora, eu não estou falando nada disso, mas deixa de dar ouvido a A, B ou C e passa a dar ouvido ao Senhor através da sua palavra. Por que isso? Por que isso? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, lá em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por exemplo, haja luz. A palavra falando e ouve-se luz. A gente precisa voltar, e João 1,14 diz: e a palavra se fez carne, e a palavra virou gente, e a palavra virou um homem, e habitou em nosso meio, e vimos a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque nós precisamos voltar a esses rudimentos. Porque em Hebreus capítulo 1, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: havendo Deus antigamente, outrora, falando de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como foi que Deus falou? Lá através de Moisés, através de sinais. Com Moisés ele falou face a face. Ele treinou Moisés para isso. Mas com o povo ele falava através de sinais. Ele falou através dos profetas, através de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Falou através de Abraão, falou através de Moisés, falou através de Davi, falou através de Isaías, falou através de Malaquias, falou através de Amós. Amós disse assim: olha, Senhor, quando ele foi falar ao povo, ele disse: olha, eu era boieiro, eu era vaqueiro, eu era um tangedor de ovelhas, eu pastoreava o rebanho do meu pai, eu era cultivador de sicômoro, de gengibre, eu plantava sicômoro, gengibre. Eu cultivava isso, e quando um dia eu estou lá,
Deus falou comigo, deixa isso aí, tu vai ser profeta. Não estudou numa escola de profeta, como Eliseu tinha uma escola de profeta, como Elias tinha uma escola de profeta. Não foi na escola de profeta. Eu era boieiro, eu era vaqueiro, eu era cultivador de sicômoro, e Deus me fez profeta para falar. Deus falou através desses homens. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 3 e 4, que Pedro e João foi usado para fazer milagres, e por conta disso ele vai ser preso, surrados. E depois consulta o povo, levantou o professor de Paulo, Gamaliel, e discutiu o que era que deveria fazer com aqueles homens, porque estavam pregando, ensinando em nome de Jesus. E Gamaliel disse assim: olha, eu vou dar um conselho aqui para vocês, um homem sábio, um homem inteligente. Apareceu aqui tantos outros falando nesse nome, mas se desfez, não permaneceu. Agora eu vou dar um conselho para vocês. Gamaliel falando para o Sinédrio: vou dar um conselho para vocês. Se esses homens estiverem falando da parte de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Resolveram ouvir o conselho de Gamaliel e chamaram Pedro e João e disseram: olha, nós vamos liberar vocês. Veja bem, queridos, nós vamos liberar vocês, mas vamos dar uma ordem: não fale, não ensine e não pregue neste nome essa doutrina de vocês. E a Bíblia diz que Pedro, na ousadia do Espírito, diz: julgai, vós, líderes de Israel, se é justo obedecer aos homens, obedecer a Deus. E expulsaram eles da sala. E a Bíblia diz que eles dizem assim: vendo e observando que eles eram homens indultos, iletrados, não tinha ido na escola, não tinha feito nenhum curso teológico, eram homens semi-analfabetos, mas eles disseram assim: olha o testemunho deles, aqueles que disseram que era para não ensinar no nome de Jesus, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, queridos, o problema não é a inteligência artificial, é nós estarmos com Jesus. Nós só vamos impactar esse povo se nós andarmos com Jesus, para que os outros vejam e entendam: esse aí está com Jesus, esse aí andou com Jesus, eu vejo Jesus na tua vida. É isso que a igreja precisa, e não de comidinha rápido, e não daquelas orações mandadas. YouTube, um dia desse, tem dia que eu trabalho até 1h da manhã, e eu fico um tempo lá na empresa, mexendo no celular. Menino, eu descobri algo, que pelo amor de Deus não façam isso. Eu descobri algo interessante: oração da meia-noite, ao vivo. Eis que eu estou vendo isso, eis que eu estou vendo aquilo, eis que Deus me diz isso, eis que Deus me diz aquilo. Eu digo: Jesus, e cadê a palavra? Não, eu estou vendo, eis que te digo de mim mesmo, eis que te revelo de mim mesmo, e nada da palavra. E aí, quando você bota um assim, aí aparecem várias sugestões, e eu fui passando, e tinha 1000 pessoas assistindo, e tinha 700 pessoas assistindo ao vivo ali, e tinha 200 pessoas, e tinha isso, e os profetas e as profetisas falando. Eu digo: o povo estão indo, todos eles, para um lugar aonde eles não gostariam de ir, não estão dando ouvido à voz do Espírito. Fale
o homem com eles e não Deus. É assim que eles estão vivendo. Mas hoje nós vamos dar um basta nisso aqui, em nome de Jesus. Se tem alguém ouvindo a voz desses profetas e profetiza desse século que não tem nada a ver com Deus, em nome de Jesus, para hoje e volta a abrir as escrituras sagradas e diz: Senhor, abre a minha mente, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu compreenda as tuas leis, abre o meu coração para que a tua palavra fale comigo. Se dedica um tempo em oração, se dedica um tempo em jejum, se dedica um tempo em consagração, e você vai ouvir a voz de Deus. Sabe por que muita gente está dando a voz da incredulidade, da dúvida? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Ainda em Hebreus capítulo 1, verso 2 diz: nesses últimos dias, os últimos dias são esses. Nesses últimos dias, nos falou pelo... Quem é o Filho? Quem é Jesus? João 1 e João 1,14. A Bíblia, a palavra. Falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não dê ouvido àquilo que é fácil. Hoje nós estamos assim. Acordamos, Deus nos concede graça para acordar numa nova manhã, e a gente não programa mais o despertador, porque a gente já não confia mais que o Senhor irá nos acordar. Já começa por aí. Nós estamos assim. E quando acordamos, já botamos para acordar no limite do tempo. Já não paramos mais para meditar. Já não separamos mais um tempo para ficar com o Senhor. A pressa tem tomado conta de cada um de nós. Os afazeres têm tomado conta do nosso tempo. E por conta disso, a gente não consegue ter uma atenção para aquilo que Deus está falando. Porque a gente está preferindo comida pronta. Sabe lá a fonte. Essa noite fica um alerta para a igreja, para cada um de nós. Quer ouvir Deus falar? Para um pouco. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, texto que nós lemos. Há tanto tipo de vozes no mundo. Todas elas têm sim o seu significado. Mas a que mais interessa é a voz do Espírito Santo falando com cada um de nós. O Espírito, quando foi enviado, veio nesse propósito: nos ensinar e nos fazer lembrar. Como que eu vou aprender se eu não leio? Como que ele vai me lembrar se eu lá não passei naquele texto? Sabe por que o Espírito veio para nos ensinar? Porque somos incapazes por nós mesmos de compreender as coisas de Deus. E às vezes, nós estamos lá em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas lhe parecem loucuras. Mas o espiritual discerne tudo muito bem, porque Deus o revelou. A gente precisa ir para esse ponto, deixar essa naturalidade. Não que você não seja uma pessoa natural, mas que você venha também para o lado espiritual, porque você tem que se dividir entre o natural e o espiritual. Porque você vai lá para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem venha ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está falando do natural? Mas se eu quiser me comunicar com o espiritual, eu tenho que também
entrar na atmosfera espiritual. Amém, igreja? Eu queria pedir aos levitas que por favor viessem aqui à frente, que você medite nessa palavra. Quando você fizer o seu altar na sua casa, não permita que o seu altar seja manipulado pelas mãos do homem. Permita que o seu altar seja edificado com a palavra do Senhor, com os textos sagrados. Existem 150 salmos. Começa, já que você não quer orar, você mesmo tendo o trabalho de orar, começa a orar através dos salmos. Deus, eu vou abrir os salmos. A Bíblia diz assim, ó, e o Espírito Santo falou pela boca de Davi. Se falou pela boca de Davi, falou pela boca de Moisés, falou pela boca de Salomão, falou pela boca de Asaf e de tantos outros que escreveram, que compôs os salmos, os hinos, os cânticos espirituais. E Deus vai começar a falar com você. E Deus vai começar a abrir o teu coração e vai começar a ministrar no teu coração. Pede ao Senhor que te envolva em uma redoma de fogo, porque no momento em que você se propõe a edificar um altar daquilo que Deus o criou e não daquilo que o homem criou, o diabo começa também a intervir. Há tanto tempo de vozes no mundo, vem logo a voz do engano, não precisa mais disso, porque no século 21, aí o diabo vai te levar lá para Moisés, para Daniel, capítulo 12, versículo 4, me parece. Olha, o diabo vai dizer logo assim, vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus. A Bíblia diz que nos finais dos tempos a ciência se multiplicará. Então aquilo que você ouviu na igreja ontem é balela pura, que nada. Hoje é a ciência que manda. Mas olha o que Deus está dizendo, Daniel. No final dos tempos a ciência se multiplicará, mas o diabo não vai dizer, tu porém irá até o fim. Será um sinal. Ele está dizendo ali, será um sinal dos finais dos tempos. Amém, igreja? Vai ser aquela? Vai ser aquela? Vai? Então vamos ficar de pé, igreja, por favor. Nós vamos ouvir esse louvor. Vamos orar por nós e pelo nosso querido pastor Daniel.
tua palavra no seio da congregação. Eu fiz aquilo que o Salmo 105 me diz: proclame a minha palavra no meio da congregação. Meu Pai, eu não falei de mim mesmo, até porque eu não sei nada, mas eu proclamei aqui o teu evangelho, a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito, Pai, nessa noite nos convença dos nossos erros e nos leva para uma total, plena independência do teu querer e do teu agir. Meu Pai, eu me recordo que lá em João capítulo 21, quando o Senhor chamou Pedro após aqueles 3 confrontos, se Pedro amava o Senhor, o Senhor chama Pedro para um lugar reservado. E quando começa a andar os dois, um discípulo, aquele que deu o testemunho do fato, vinha também. E Pedro te faz uma pergunta: Senhor Jesus, o que será daquele? E o Senhor respondeu para Pedro: se eu quero que ele fique, o que te importa? Então, Senhor Jesus, o que importa para nós é o teu querer, é o teu efetuar, é o teu agir. Querido Espírito Santo, nesta noite nos leva a ser alienados ao Senhor, a ser dependente do Senhor, a depender da tua voz. Desde já nós bloqueamos a voz do diabo que quer deturpar a tua palavra. O Senhor ainda é o mesmo, porque a Bíblia Sagrada diz isso, que como o Senhor foi lá no passado, o Senhor é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre, porque a Bíblia diz que em ti não há sombra de variação nenhuma. Entendamos isso, que existe um sacrifício para tudo. Para que o Senhor salvasse a humanidade, foi o sacrifício do teu Filho amado. Mas para que nós permaneçamos na tua presença, tem que haver um empenho nosso, tem que haver um sacrifício nosso, tem que haver uma renúncia nossa. O caminho cristão não é fácil, mas o Senhor enviou o teu Espírito justamente para nos ajudar e para nos ensinar e para nos fortalecer. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E se eu acredito que sim, o texto de 1 Coríntios estiver certo, quando o Senhor disse a Paulo que a minha graça te basta, o Senhor disse isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pai, eu quero estar fraco, eu quero estar fraco o tempo todo, para que o teu poder se aperfeiçoe em mim, a cada tempo, a cada momento, para que eu possa dizer, para que eu possa, e a tua igreja também possa dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Pai, a tua igreja nessa hora intercede pela vida do anjo dessa igreja, do homem e da mulher que o Senhor levantou para estar à frente desse trabalho. O teu servo, o pastor Daniel, e a tua serva Ilmara. Pai, em nome de Jesus, agora onde quer que eles estejam, a tua mão de poder, a tua mão de sustentação, a tua mão de restauração, a tua mão de cura seja sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura a vida deles, restaura a saúde deles, cuida do teu filho amado e traz para o nosso meio novamente, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, porque o Senhor ainda tem muita gente
nesta cidade, que o Senhor vai usar o teu servo aqui e ali no gabinete para restaurar, para avivar e para endireitar os seus caminhos pelo poder do teu evangelho, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo para a glória e tudo para a honra do teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja de Jesus aqui na terra, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus.